políticas públicas ou políticas sociais é um conceito de política e da administração que designa certo tipo de orientação para a tomada de decisões em assuntos públicos, políticos ou coletivos. Embora seja um termo oriundo da política e da administração, as políticas públicas elas são aplicadas em diversas áreas, inclusive na educação, porque tende a tomar decisões de assuntos políticos, públicos e coletivos para atender a necessidade de todos. Por isso que, na imagem anterior, não é, ficou muito claro que nem sempre as decisões partidas dessas políticas públicas atendem a todas as necessidades. Na educação, nós temos percebido muito isso. Algumas decisões são tomadas para atender necessidades das escolas de ensino público, não é? E no final da história não atendem às necessidades das escolas da rede privada de educação. Então, assim, na prática, dá para a gente perceber bastante isso. Por quê? Porque são decisões de cunho político, administrativos, né? O nome já diz, são políticas públicas, e que terminam por interferir na prática das empresas privadas de educação e não atendem às suas necessidades, né? Então, um exemplo prático foi a grande crítica, desculpem, as mudanças de nomenclaturas, as grandes críticas com relação a esse ensino de 9 anos. Então, existe um lado que achou positivo, existe um lado que não achou positivo dentro do sistema privado de educação. Mas, para a rede pública, atendeu, sim, às necessidades, sobretudo econômicas, né, nessa história toda. Então, esse é o exemplo prático de como nem sempre as políticas públicas atendem às necessidades de todos. Projeto de política pública necessariamente deve permitir a transversalidade, além de estabelecer um diálogo consciencioso entre as partes. Quem disse isso foi Ferreira, né? Então, será que este diálogo consciencioso entre as partes ocorre? Então, agora foi um exemplo prático, né, que foi dado para vocês. Será que isso realmente acontece na prática? O que está faltando para que aconteça? Está faltando você sair daí do banco da universidade, depois de tantas reflexões, se inserir nesse sistema de políticas públicas e dizer assim, olha, eu não concordo, eu penso diferente, vamos mudar, vamos criar. É fácil, não é? É um miolo fechado que movimenta todo esse processo, mas nós precisamos acreditar na capacidade de transformações que ao longo dos anos, da primeira aula já deu para perceber que elas realmente podem acontecer. Então, o fator principal para que esses projetos de política públicas perpassem pela transversalidade, estabeleçam realmente esse diálogo consciencioso, é a esperança que nós precisamos ter, né, na nossa capacidade de reflexão, na nossa capacidade de intervenção. Pontos importantes: estruturar um conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, manter um compromisso público para atender às demandas das diversas áreas. Então, iniciei por esse ponto, né? Estruturar conjunto de ações coletivas. Mas quem vai estruturar? Quem vai lá brigar? Quem vai lá trazer essas sugestões? Quem vai lá buscar, futucar, incomodar? Né? Cada um de nós precisa se sentir responsável por esse papel. Manter o compromisso público para atender às demandas em diversas áreas. Mas assim, ninguém vai bater lá na sua porta e dizer assim, você está concordando com o que está acontecendo nas políticas públicas, com o que o governo está trazendo, com o que as leis estão focando? Ninguém vai chegar na sua porta e vai bater. Né? Então, enquanto educadores, é preciso que haja uma organização, uma reestruturação interna nas escolas, de projetos, da política educacional, pessoal, da própria escola, para que isso seja
levado aos devidos órgãos para que as coisas continuem se transformando de forma positiva. Expressar a transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público. Elencar ações e procedimentos que visem a resolução pacífica de conflitos em torno da alocação de bens e recursos públicos. Então, como eu acabei de falar, né? Essa transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público. Mas para isso precisamos dessa consciência política enquanto educadores, elencando ações e procedimentos que visem essa resolução pacífica. Mas a gente só consegue elencar possíveis ações se a gente também trabalhar dentro do espaço escolar o hábito da autoavaliação, da avaliação dos projetos, da ressignificação de cada questão, para que, através desta experimentação, você chegue a determinados órgãos com dados, né, bem fundamentados e digam, olha, lá na nossa escola funciona desta forma, né, que vocês levem soluções, levem exemplos, né, trabalhos de laboratórios, dentro da própria prática pedagógica, para que aí as coisas se transformem. Ninguém convence o outro apenas pelo discurso. É preciso um resultado, não é preciso fundamentar toda essa reflexão. Existem diferenças entre decisões políticas e políticas públicas. Nem toda decisão política chega a ser uma política pública. As políticas públicas, embora tenham contidas nelas a própria política, ela estabelece um nexo entre o teórico e o prático, não é? Então, assim, e uma preocupação com os direitos básicos, né, de uma sociedade, que são educação, saúde, cultura, lazer. Então, todas essas questões são avaliadas dentro das políticas públicas, que não necessariamente são decisões políticas. As decisões políticas, elas têm mais aquele âmbito do orçamentário, do eleitoral, não é? É um foco administrativo nas competências de saneamento, mas as políticas públicas, elas pelo menos deveriam focar as necessidades básicas do ser humano e não do administrador, daquele gestor. Então, aquele gestor, né, o político, ele precisa estabelecer os seus objetivos. Então, quais são os meus objetivos? Melhorar a segurança, trabalhar na questão do saneamento público, na questão do trânsito, para que o trânsito ele seja conduzido de uma forma mais harmoniosa. Mas eu, enquanto cidadão, eu preciso que na minha casa caia água, eu preciso ter uma escola para colocar o meu filho, eu preciso ter acesso a uma alimentação de qualidade. Então, são focos diferentes. As políticas públicas precisam olhar para o que do cidadão. É aquela coisa assim, olhar pelo olhar do outro, né? Então, como é que o cidadão vê essa questão das suas necessidades? O que é que o cidadão pretende, né? O que é que o cidadão necessita? Então, as políticas públicas, elas deveriam, né? Elas devem ir além do olhar do gestor, né? Que nem no espaço escolar. O orientador educacional, ele precisa ir além do seu olhar, ele precisa tentar perceber a realidade pelo olhar do seu aluno. Então, aquela pessoa que se propõe a trabalhar com políticas públicas, ela precisa trabalhar um pouco esse olhar do outro. O poder público faz, ainda que simbolicamente, um compromisso com a sociedade e com a coletividade, implementando leis, ações, procedimentos e mudanças da referida questão. Então, ali diz assim, que é simbolicamente o compromisso, né? Ele faz promessas, ele assina termos de compromisso, ele faz, assim,
momentos promove momentos de escutas, não é? De reestruturação, para que haja reestruturação de leis, que hajam ações. Acontece bastante, mas poderia acontecer mais, né? No nosso país, nós sabemos disso. Observem o slide a seguir. Tu não acha que este disfarce está muito estereotipado, não? Tu quer ou não quer entrar na federal? Então, dentro dessas políticas públicas ficam algumas lacunas, não é? Outro dia eu estava escutando alguns alunos meus que estão na segunda série do ensino médio, que agora mudou, né? Não é mais segundo ano, é segunda série do ensino médio. Então, eu estava escutando esses alunos conversando que eles acham assim que existem lacunas, né, nessas leis de cotas. E realmente existem. Não é? E aqui é um caso, né, bem concreto. Um ser de cor clara que se pintou, pegou um tambor, botou a peruca para ter acesso àquela cota, não é? Para a afrodescendência. Dê uma olhadinha novamente. Então, assim, é, as políticas públicas, elas ainda têm um grande desafio, porque quando você se propõe a atender, né, enquanto gestor, as necessidades de determinada classe, que claramente está desprivilegiada, né, então aquela classe precisa realmente de um olhar diferenciado, você precisa olhar por todos os ângulos, né? Será que só aquela classe está desprivilegiada? Né? O que é que está acontecendo? Então, assim, nós vamos numa escola, desculpem, tá, gente? Nós vamos numa escola de ensino público e lá não tem só negros. E aí? Aquelas pessoas claras, né, elas já ficam de desvantagem nesse sistema de cotas. E N questões que permeiam esse sistema de cotas. Então, é um desafio muito grande você trabalhar com políticas públicas, é um desafio muito grande você lidar com políticas públicas e é um desafio muito grande o educador, o orientador, o coordenador pedagógico inserir na mente e no coração dos seus alunos uma reflexão coerente com relação as políticas públicas, como no exemplo do sistema de cotas. Políticas públicas da educação. Conjunto de ações coletivas direcionadas à educação brasileira e a qual estamos submetidos.